Doutora, e muita gente tem curiosidade, né, sobre como que é feito o exame, né, como são feitos os exames de rotina, o que é feito no consultório do otorrino com a criança, né? Bom, então, vai depender um pouco da necessidade, então muitas vezes a gente só vai fazer a consulta mesmo. A consulta ela sempre vai ter, então aquela parte inicial onde, principalmente quando a gente fala de criança, a gente vai buscar saber toda a história pregressa, como foi a gestação, se a criança usa bico, mamadeira, se a criança, tem um desenvolvimento adequado, não só da fala, mas os outros marcos de desenvolvimento, histórico familiar importante, que no nosso caso aqui principalmente da questão das alergias respiratórias. A gente vai pesquisar também se tem pessoas que fumam dentro de casa, hábitos da família de uma forma geral. Então, normalmente essa fase inicial, ela é bem abrangente, não só relativa aos sintomas e à história da doença atual em si, mas a gente tenta conhecer um pouquinho também da criança, porque tudo isso vai ter interferência em algumas coisas que a gente pode estar buscando de diagnóstico e algumas coisas que podem estar acontecendo com a criança. A partir daí, então a gente passa para uma fase de exame físico. Basicamente, o exame físico, a gente vai ver então os ouvidos, vai avaliar garganta, vai avaliar o nariz. Na criança, o exame nasal, ele é um pouquinho mais tranquilo do que no adulto, porque no adulto muitas vezes a gente usa a nasofibroscopia, que é um exame de vídeo. Na criança a gente até pode usar se a criança for muito tolerante, mas é difícil, dependendo da idade, a gente conseguir fazer isso em consultório. Então é um exame mais local, às vezes a gente utiliza o próprio otoscópio, que é aquele aparelho que a gente usa para ver o ouvido, aquela mesma luz, aquele mesmo material a gente usa para ver um pouquinho mais para dentro o nariz. Então a gente faz essa avaliação, muitas vezes avalia pescoço também para ver a questão de nódulos, mas basicamente o exame físico é mais simples do que, por exemplo, o exame físico do pediatra. Eu até falo que eu acho que isso nos favorece, que as crianças no do otorrino são mais tranquilas que os do pediatra, porque não precisa deitar na maca, tirar toda a roupa, normalmente faz o exame sentado, na cadeira, se for uma criança maior pode ficar sozinha na cadeira, se for uma criança pequena fica no colinho da mãe, do pai, então é mais tranquilo. Uhum. A partir daí, a gente vai então conversar sobre as possibilidades diagnósticas, vai avaliar a necessidade de exames complementares e vai fazer o fechamento da consulta, no qual eu sempre gosto de explicar tudo, vai fazer orientações, então também não só sobre doença, mas sobre prevenção, sobre a evolução da criança, então todas essas avaliações. A depender da idade da criança e do que a gente for, identificando, podem ser solicitados exames complementares, então, por exemplo, exames auditivos. Qual exame auditivo é o ideal, aí depende muito da idade da criança. Tem algumas crianças que a gente já consegue fazer uma audiometria muito semelhante à do adulto já. Tem crianças menores que a gente precisa de exames um pouquinho diferentes, né? O Bera, por exemplo, que é um exame que avalia a função do nervo auditivo, as emissões, que são o teste da orelhinha. Então, tudo vai. Aí, a partir daí vai depender muito do que a gente identificar, né? Se vai ser necessário esse tipo de exame. Hum. A gente comentou antes, aliás, você comentou antes um pouquinho sobre, as crianças é comum que elas tenham 12, em média 12 gripes no ano, resfriados, assim, Isso, mais ou e menos isso, principalmente até os 6 anos de idade. uhum. Tem alguma coisa que os pais possam fazer em casa para evitar isso, ou evitar, às vezes, aquela rinite muito alérgica ou infecções? Tem alguma coisa que a gente possa dar de dica aqui? Mais importante, tanto falando em rinite, quanto falando em infecções de repetição, lavagem nasal com soro fisiológico. A lavagem nasal, então, ela ajuda a evitar em até 30% quadros infecciosos, quadros de rinite alérgica. Então, ela é muito importante, principalmente quando volta da escola, que a gente lava o nariz, tira daquele nariz aquele muco que tá cheio de vírus, bactérias, proteínas alergênicas. Então, isso ajuda já muito a reduzir esses quadros. Outra coisa importante é tentar orientar a criança com relação e quando são pequenos fazer, né, higiene de mãos, evitar botar coisas na boca, né, coisas dos outros coleguinhas. Isso é bem difícil, porque aquele troca-troca é meio natural. Uhum. A retirada precoce das chupetas, né, o bico ele não é só ruim para desenvolvimento dos dentes, da fala, mas ele também acaba sendo um vetor de doenças. Porque é justamente isso, põe na boca, aí quando vê tá no chão, outra criança pegou, então também quanto antes tira, melhor nesse sentido. Aí
pegando agora a parte mais da rinite alérgica, aí a gente entra então em fazer um diagnóstico adequado de quais são os componentes que causam alergia, porque não adianta chegar aqui e dizer: "Ah, não, tira tudo de casa, não pode ter bicho, não pode ter cortina, não pode ter nada", se a criança na verdade tem um problema que está relacionado com outra proteína alergênica ou que não é uma alergia, é mais reacional à mudança climática. Então, identificar as alergias e aí sim fazer as medidas adequadas. Então, por exemplo, se a criança tem alergia a ácaro, a pó, então é ideal que não se use vassoura em casa, apenas aspirador de pó, pano úmido. É ideal que não se tenha carpetes, cortinas de pano, porque isso acumula muito ácaro. A roupa de cama tem que ser trocada pelo menos uma vez por semana. E é importante que o colchão tenha protetor anti-ácaros, os travesseiros também. A roupa que a criança usa, por mais que tenha ficado só 2 minutinhos no corpo, não dá pra guardar de volta no guarda-roupa, porque ácaro se alimenta de resto de pele morta. Então, nessa roupa vai acabar ficando propício o crescimento de ácaros, então sempre tem que lavar. Olha só. Se a criança tem alergia, então a cachorro, a gente tem cachorro em casa, ou dependendo do grau de alergia que nem eu falei, aí tem que fazer uma imunoterapia. Mas tentar evitar que o cachorro fique no quarto, na cama da criança. Existem produtos hoje que são vendidos até na internet para tu diminuir a descamação da pele do cachorro, Uhum. rações que ajudam nisso, né? Porque a gente não tem alergia ao pelo, a gente tem alergia à caspinha que tá na pele. Ah, isso que eu ia te Então, perguntar, se era o pelo não. não, não, é a proteína que tá na pele do cachorro. Uhum. Então, claro, o pelo muitas vezes vem junto com a descamação. Uhum. Então, por isso dá a sensação que é o pelo, mas o problema não é o pelo, na verdade o problema é essa descamação da pele. Então, quanto menos descamação, melhor. Então, tem produtos para dar banho específicos, tudo isso ajuda a diminuir o contato com a proteína alergênica, né. Uhum. Então, na verdade, nesses casos, realmente é bem individualizado, aí teria que ver as alergias da criança especificamente para uma orientação mais específica. Mas para todo mundo, como eu falei, a lavagem nasal e, uma outra coisa importante, às vezes as mães têm muito essa coisa de querer botar um monte de roupa, super agasalhar, né, evitar a exposição ao vento, ao frio. Claro, mudanças bruscas de temperatura podem diminuir um pouco a nossa imunidade e favorecer quadros virais. Mas não é o vento que provoca a doença, não é o frio que provoca a doença. Então, agasalhar a criança na medida certa, não precisa deixar a criança morrer de calor. Às vezes a gente Também vê até a criança suando um pouquinho, né, de tanta nossa, roupa. muito. Eu vejo muito essa questão das otites. As mães sempre têm medo do vento. E aí elas enchem a criança de touca, mesmo às vezes em dias quentes, pra proteger do vento. Já vi várias vezes crianças chegarem suando, coitadinhas, no consultório. Vento não faz mal nenhum. Uhum. Tá, não pro ouvido, não precisa botar touca, nada, claro. Sempre eu falo aqui pra a gente ponderar quando tá frio, né, quer botar touca, não tem problema nenhum. Mas não é esse hiperagasalhamento que vai fazer diferença entre a criança ter ou não ter infecções. É o contato com outras crianças, é o contato com outras pessoas. Então é mais importante deixar os ambientes arejados, por exemplo, do que encher a criança de roupa. Uhum. Então o vento não é um problema, eu achava Não, que era. não, o vento Olha não é o só. problema. O que acontece é que o nosso ouvido, ele é muito inervado, então toda a parte externa aqui de pavilhão auricular tem muitas terminações nervosas sensitivas. Então, às vezes, quando a gente entra em contato com água gelada, com o vento, a gente tem uma certa sensibilidade, um certo Uhum. desconforto. E algumas pessoas têm isso mais do que outras, mas vento jamais provoca infecção nenhuma. A Hum. água sim, a água como a gente comentou, né, ela pode causar otites externas, mas também não tem nenhuma relação com a otite média. Então se o Uhum. problema da criança é a otite média aguda de repetição, é o líquido atrás do tímpano, a otite média serosa, não tem problema nenhum ter contato com a água. Olha só. E às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só e não separa, Exato, né. por isso que é tão importante. Claro, tem algumas orientações gerais que valem para todo mundo, mas em alguns casos as orientações precisam ser bem individualizadas mesmo. Agora eu quero te pedir uns mitos e curiosidades do povo aqui. Vamos ver o que que é verdade e o que que é mito. Cotonete realmente faz mal ou é exagero? Faz mal. Faz mal mesmo? Faz mal. Cotonete, ele bom, primeiro que a cera não é sujeira. A cera é um mecanismo de defesa, então ajuda a proteger contra otites externas, ajuda a lubrificar a nossa pele, então a gente precisa ter cera. O cotonete, ele empurra.
a cera mais pra dentro. Então, muitas vezes a gente vê essas pessoas que usam cotonete chegar no consultório com rolhas de cera, com tampões, e aí a gente acaba precisando remover e a pessoa sofre mais porque empurrou isso Hum, tudo mais pra dentro. A outra coisa são os traumas que ele pode causar, então tanto traumas no conduto, aqui na pele, quanto traumas de tímpano, perfurações de tímpano. Não faz muito tempo eu peguei no consultório uma paciente que teve um trauma por um grampo, porque também as pessoas usam grampo às vezes pra limpar o meu ouvido. Deus. Pois é. E aí com perfuração de tímpano e tudo, Nossa. então realmente faz mal. E uma outra coisa do uso crônico de cotonete é que às vezes a pessoa não tem tanta cera, então ela não empurra. Mas ficar tirando aquela cerinha ali ao redor, que a gente precisa ter para lubrificação da pele, faz com que a gente possa criar uma dermatite, uma Hum. descamação, uma coceira. Então, muitos quadros de coceira no ouvido são provocados pelo uso constante do cotonete. E antes a gente já falou, mas acho que é legal ter um vídeo só sobre isso. Rinite tem cura ou é pra vida toda? Via de regra, é para a vida toda. Mas claro que a gente sabe que hoje, com os avanços da imunoterapia, então já se considera quase que a imunoterapia possa atingir uma certa cura da rinite. E a gente tem os picos da doença e os períodos de remissão. Hum. Então, normalmente a rinite é mais intensa na infância, aí depois ela pode dar uma amenizada na adolescência, nem sempre, e no início da idade adulta ela costuma ter outro pico. Depois dos 30, geralmente ela começa a declinar, o corpo vai se acostumando, o sistema imunológico vai se focando em outras áreas, e a tendência é a gente ter menos crises de rinite. Mas, não que não possa ter, então por isso que a gente fala que é pra vida toda. E os tratamentos convencionais, normalmente, eles tratam mais os sintomas e não realmente a causa. A imunoterapia, justamente por ser aquele tratamento que é capaz de mexer com a alergia em si, ela acaba muitas vezes sendo considerada cura, porque a pessoa tende a ter uma reatividade menor àquelas proteínas que ela tem alergia, e ela pode ficar bem por muitos anos, e quando passar o período ali de validade, vamos dizer assim, da imunoterapia, pode ser que ela já não tenha mais realmente uma reatividade importante e que aquilo ali tenha sido realmente a cura, de certa forma. E o uso de umidificador, ajuda ou atrapalha? Depende. A melhor resposta é essa, depende. Então, a gente precisa de uma umidade ideal. Uhum, Nem de mais, nem de menos. Então, se o clima está muito seco, ou se a gente está usando muito ar-condicionado, principalmente os aquecedores, né, que eles ressecam muito o uhum. ar, o umidificador ajuda. Claro que o ideal é ligar ele durante ali uma meia horinha, dar uma umidificada no ar e depois desligar, e não deixar o tempo todo, porque umidade demais também é ruim para a via respiratória, tanto pelo ar ficar muito carregado com essa umidade, quanto pela possibilidade de aparecimento de mofo e outras coisas que são prejudiciais para nossa via respiratória. Bem interessante. E deixa eu te pedir, tem alguma história, alguma coisa que tu lembra, assim, que tu acha que é legal compartilhar do consultório? Casos de crianças daqui a pouco diferentes, assim, do normal? Tem um caso que, assim, que eu me lembro muito bem, que me chamou a atenção e que faz eu lembrar todo dia por que que eu gosto tanto de trabalhar com crianças, né, por esse carinho tão genuíno, tão espontâneo. Era uma criança muito pequena. Eu não lembro exatamente a idade, mas assim, com certeza não tinha mais do que 2 a 3 anos, porque eu lembro que ele era muito pequenininho. Nessa idade é muito difícil a criança, né, saber: "Ah, o ouvido tá tampado", o ouvido, né, ter esse sintoma, assim: "Ah, meu ouvido tampou". E justamente a mãe veio me dizendo que: "Não, ele tá dizendo que o ouvido dele tá desligado". Era essa palavra que ele usou: "Meu ouvido tá desligado". Que amor. E aí foi muito engraçado, porque tá, então a gente levou ele pra examinar. Quando eu olhei, o ouvido dele tinha cera. E, bom, então a gente vai fazer uma limpeza, fazer uma lavagem, vai tirar essa cera, né, e daí provavelmente vai melhorar. E foi muito instantâneo, né, no exato momento que eu joguei a água ali pra fazer a lavagem, aquela cera saiu, ele deu um pulo da cadeira, meu ouvido voltou. E aí ele me deu um abraço e disse: "Eu te amo muito". Ai, que amor. Então eu sempre lembro, assim, porque eu acho que, nossa, foi uma coisa tão espontânea, tão genuína e tão surpreendente vinda de uma criança tão pequena, que foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Nossa, Mas a gente tem várias histórias sempre, que né, legal. que acabam nos marcando, assim. Tem pacientes que a gente acompanha há muito tempo, né, que a gente
tenho bastante carinho especial, enfim, histórias assim. Recentemente eu tive uma paciente adulta agora, que ela sofreu um acidente, eu não lembro agora como é que foi a circunstância do acidente, mas ela acabou nesse acidente fraturando o nariz, ficando com muita dificuldade de respirar, e também quebrou vários dentes. E ela tinha muito incômodo com a respiração dela, mas uma das coisas mais importantes era que o dentista falou pra ela que ela só podia arrumar os dentes depois que ela arrumasse o nariz. E ela me disse: "Tu não tem ideia do quanto as pessoas discriminam alguém que não tem dente. Eles olham pra mim e acho que eles pensam que eu sou uma mendiga e não me dão credibilidade". E isso estava incomodando muito, impactando muito na vida social dela. E até foi uma senhora que veio recentemente. E ela estava tendo dificuldade de achar alguém que operasse o nariz dela, porque era um desvio de septo bem ruim. É um desvio que a gente diz que é mais anterior, que é dessa parte bem do meio aqui do nariz. Então, que nem todo otorrino faz. Muitas vezes eles só fazem se for junto com o cirurgião plástico, ou só fazem se realmente fizer uma cirurgia plástica. Mas eu tive, oportunidade de aprender uma técnica para isso lá em São Paulo, né. Justamente foi uma técnica criada pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina lá, e aí a gente tinha alguns chefes que eram de lá na residência, então eu aprendi essa técnica Legal. e eu topei o desafio. "Não, vamos operar o teu nariz e aí depois tu arruma os dentes". E foi incrível que já nos primeiros dias, assim, ela já, assim, estava respirando, né, super bem, mesmo com o nariz todo inchado, tudo ali por dentro, cheio com as talinhas que a gente deixa ali, o splint, ela já estava respirando. E, e ela ficou muito grata, porque ela disse: "Não, agora além de respirar, eu vou poder arrumar meus dentes, vou ter outra vida". Então ela sempre fala: "Ah, tu foi um anjo na minha vida". Então, são essas Legal. coisas, assim, que eu acho que fazem valer a pena. Uhum. Porque o nosso dia a dia é bem difícil. A gente tem muita demanda e, às vezes, as pessoas têm a visão de que o médico trabalha muito porque quer ganhar dinheiro, Hum. mas não é assim. Claro que, se a gente for falar financeiramente, a gente precisa trabalhar muito, realmente, mas a questão é que tu vai criando uma necessidade, e as pessoas exigem isso de ti. Então, quanto mais pacientes tu tenha, eles querem que tu esteja ali disponível quando eles precisam. E para isso tu acaba tendo que trabalhar cada vez mais. Quanto mais pacientes, mais tu precisa trabalhar, aí mais cirurgias tu tem, e aí tu tem que ter tempo para fazer todas essas cirurgias. Então é uma demanda que vai aumentando gradativamente, então é um dia a dia difícil. Mas são essas situações, assim, quando a gente vê que a gente realmente mudou a vida de alguém, que a gente fez a diferença, que fazem tudo valer a pena e faz a gente querer continuar e sempre buscar mais conhecimento, buscar mais soluções para poder melhorar a vida das pessoas. Muito legal, muito legal. É, aliás, foi por isso que eu fiz medicina, né, porque eu queria ajudar as pessoas. E tem alguma história, assim, que sirva mais de alerta para alguns pais, por exemplo? Tu falou dessa história do grampo, achei uma loucura. Tem alguma outra coisa, assim, parecida que tenha que a gente possa usar de alerta, né? Acontece bastante de eu e ultimamente esse ano em especial aconteceu mais vezes do que o normal, de a gente a criança veio para uma consulta normal, né, no consultório, por queixa às vezes de nariz, de nada a ver, e eu vou olhar o ouvido e tem um corpo estranho dentro do ouvido. Tem lá uma bolinha, uma miçanga que a criança colocou, um tampão de natação. Então, acho que a gente sempre tem que fazer um exame completo. Acho que isso até é um alerta mais para os profissionais, Uhum, de realmente, beleza, a criança veio por outro motivo, mas a gente sempre tem que olhar tudo, porque isso uhum. pode acontecer. E tem uma história, na verdade, 2 histórias até eu tenho sobre isso, também sobre corpo estranho, que são bem importantes. Que os pais sempre têm que estar atentos e a gente sempre tem que acreditar nos pais. Eu tive uma criança, ela tinha por volta de uns 4, 5 anos de idade, e ela tinha assim, sinusite de repetição. E sinusite, 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 estava sempre tomando antibiótico e nunca melhorava, sempre secreção. E aí ela chegou em mim e a mãe contou essa história e a mãe me falou: "Olha, doutora, faz uns anos, né, uns 2 anos atrás, ela colocou um adesivo dentro do nariz. E eu não sei, pra mim aquilo não saiu e tal. Eu falei até pra outros médicos, eles não deram muita importância, mas eu não sei se isso pode ter relação". E aí isso acende um alerta. Opa, sinusite não estão melhorando, será que pode realmente ter alguma coisa nesse nariz? Principalmente se a secreção for de um lado só do nariz, sempre a gente tem que avaliar a presença de corpo estranho. Porque criança, nunca botou nada, nunca, mas uma hora eles colocam, a gente não tá olhando, eles colocam, e às vezes eles falam, eles, né, bate um peso na consciência, eu acho, e eles lembram e te contam, e Aham. às vezes não.
E aí aquela secreção de um lado só que persiste, que nunca melhora, é um sinal de alerta. Nossa. E essa criança a gente acabou levando para o bloco e realmente tinha lá um corpo estranho, já estava todo encapsulado, então eu não sei dizer se era um adesivo ou não era, porque o corpo vai fazendo uma reação ali local e vai meio que encapsulando, mas realmente tinha. Né, então realmente isso serve de alerta para os pais, de Olha estarem só. sempre atentos, assim, secreção de um único lado do nariz o tempo todo, tem que ser investigada sempre. Muita loucura isso, meu É, Deus. acontece. Gente do céu. E criança, eu imagino que tu já viu um monte de coisas assim, né. Ah, a gente vê um pouco de tudo. Direto tem alguma coisinha ali, botam no ouvido, botam na Se tem boca. um medo que eu tenho em casa, até isso de colocar, a gente vai monitorando, mas é uma coisa que até não sou tão neurótica. Agora, se tem uma coisa que eu sou muito neurótica, é essa coisa de sair correndo por aí com escova de dente na boca, com coisa na boca. Porque eu já atendi também em pronto-socorro umas 2, 3 crianças que estavam fazendo isso, e aí caíram, e aí Hum, perfurou ali o céu da boca, palato, tive que operar, reconstruir, então isso é uma coisa que eu tenho muito medo. nossa, Sempre cuido bastante. correr com objeto, assim. Exato. Correr com objetos, assim, na boca, tem que ter muito cuidado. Agora vamos fazer um fechamento de tudo que a gente falou. O que que tu considera importante que os pais devem observar no dia a dia para indicar, que podem indicar algum problema, né, seja no ouvido, na garganta, no nariz, enfim, alguma coisa mais pontual, assim, né? Bom, acho que é fundamental a gente, não normalizar o que não é normal, então respirar pela boca não é normal, roncar não é normal, a criança não é preguiçosa, então se ela tá, demorando para atender, se ela tá, com dificuldade de aprendizado, a gente, né, tem que investigar sempre. É sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É muito melhor a gente ser um pai, uma mãe neurótica e: "Ah, não, meu filho tá com 1 ano e meio e não fala", e buscar otorrino, e buscar fono, e no final das contas descobrir que era só o normal dele, que ele já ia começar no dia seguinte a falar, do que a gente com 3 anos descobrir que essa criança tinha uma perda auditiva desde o início, né. A mesma coisa com relação ao sono, então é muito melhor a gente intervir cedo, do que deixar essa criança desenvolver várias alterações faciais, depois tem que ficar usando aparelhos e tudo. Então, acho que o fundamental é a gente sempre observar, tirar dúvidas, né, com o pediatra, se for necessário com o otorrino sempre, do que não tá normal, e buscar o tratamento precoce. Tem algum recado, alguma coisa que tu gostaria, assim, que todos os pais soubessem? Acho que se eu fosse dar um recado geral para todos os pais, é que assim, eles sejam cuidadosos, mas também tenham um pouco de paciência, porque às vezes a gente vê a criança tá com uma gripe, um resfriado, e os pais querem, assim, que no dia seguinte tu dê um remédio, que ele não tenha mais tosse, não tenha mais nada. E a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, não tem um remédio mágico. Claro que não dá para deixar passar o que é crônico, o que não é normal, mas também não dá para, assim, querer que as coisas se resolvam de imediato e ter essa ansiedade para que a criança não pode estar com o nariz nunca escorrendo, não pode dar um espirro, não pode ter tosse, então acho que é isso, assim, é realmente observar a criança, né, procurar atendimento sempre precocemente, mas também ter paciência e saber que algumas coisas, sim, são normais. É, também tem, essa questão de, tipo, eu não sabia que eram tantas gripes que poderiam ter durante, o ano, assim, né. E tem muitos pais que eu já ouvi falar, por exemplo: "Ai, meu filho tá sempre doente depois que foi pra creche, e eu vou tirar ele de lá então, porque eu não quero que isso aconteça". Tu acha que isso é o certo, realmente não tirar ele do convívio de outras crianças? Uma criança, por exemplo, tá sempre com problema respiratório, com alguma infecção, ou realmente não, o legal é que ele tenha esse convívio pra criar uma imunidade, alguma coisa assim?
Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou muito fã da escola. Uhum, A Cecília entrou na escola agora, ela tinha 1 ano e 3, foi no início desse ano, e o que a gente vê, assim, de desenvolvimento, o quanto eles gostam, eles gastam energia, interagem com outras crianças, desenvolvem muito a fala, a comunicação, questões uhum, cognitivas. Então, realmente, esse contato com outras crianças e essa questão da escola de brincar, mas tendo intencionalidade na brincadeira, de aprendizado, é muito legal. uhum, São raras as situações que a gente precisa que os pais afastem realmente as crianças. Então, tem sim algumas situações de crianças que têm problemas de imunidade uhum, realmente documentados, né, que a gente não consegue estabilizar com os tratamentos. E aí pode ser que a gente peça para deixar em casa mais 1 ano, 2, até que amadureça um pouquinho mais e que a gente consiga reintroduzir na escola. Mas de uma forma geral, isso tudo é muito importante, então eu brinco com os pais que é o mal necessário. uhum, As infecções vão acontecer, mas elas, inclusive, elas são parte do amadurecimento do sistema imunológico das crianças, então elas precisam ter esse contato para que o sistema imunológico amadureça e que eles se tornem mais fortes e possam se defender depois contra aquilo. uhum, Nem toda criança vai, eles vão ter as viroses, mas nem todos vão evoluir com otites, com sinusites, com infecções bacterianas. Então, se eles estiverem tendo essa evolução desfavorável, então a gente vai fazer um trabalho, vai tratar, vai de alguma forma tentar ajudar, né. E aquelas que estão tendo as viroses e não tem repercussão, tudo certo, faz parte do normal, mas dificilmente eu vou pedir para tirar da escola, que eu acho que o ganho que a gente tem com ela é muito grande, realmente. E acho que a pandemia também nos mostrou muita coisa em relação a isso, porque, claro, quando as crianças ficaram em casa, elas não tiveram nada. Foi surreal, assim, o quanto as crianças desapareceram do consultório, o quanto as otites desapareceram, o quanto a gente não tinha quase criança para operar, para colocar dreno. Por outro lado, a partir do momento que elas foram voltar para as atividades, para a escola, foi um ano assim, ó, terrível, excepcionalmente terrível. Foi um ano que talvez a gente mais tenha colocado dreno, mais tenha tido otites, porque justamente elas não desenvolveram o sistema uhum. imunológico, elas não tiveram contato com nada nem ninguém naquele período. Então a gente vê o quanto esse contato é importante também para esse amadurecimento do sistema imunológico e que realmente, né, faz parte. Uhum. Doutora, e aquele adulto que vive com problema nasal também? Vive congestionado, vive espirrando, vive qual o que que pode ser isso, né? O que que pode estar acontecendo? Bom, o adulto é um pouquinho diferente da criança. Então, se na criança a gente vai ter as rinites, aumento de adenoide, no adulto a gente pode pensar assim, né, nos quadros de rinite. Aqui as infecções de via respiratória são muito menos frequentes, então o adulto tem 3, no máximo 5, então não vai ser aquela coisa que parece tão constante assim, que faça diagnóstico diferencial com quadros mais crônicos, né? E no adulto é muito importante também as questões estruturais do nariz, então a gente pode ter desvios de septo. O septo é essa parte que divide o nosso nariz no meio, então com o passar do tempo, do crescimento, a gente pode, ao invés de desenvolver ele retinho, ele acabar fazendo desvios, né, de osso e cartilagem e acabar trancando uma narina. Nós temos também os quadros de sinusite crônica, com pólipos no nariz, que são umas carnes que crescem ali dentro. Então a gente tem, algumas, doenças um pouco diferentes da criança, mas quando é uma coisa, assim, constante, então o nariz está sempre trancado, o adulto respira pela boca, da mesma forma como na criança, a gente precisa investigar para fazer um diagnóstico correto. E sobre o desvio de septo especificamente, né? Ele é sempre caso de cirurgia? Não necessariamente. Por que que a gente opera o septo? Para a pessoa respirar melhor. Uhum, Então, existe aquela pessoa que vai no consultório por algum outro motivo, às vezes uma queixa até de ouvido, enfim. A gente examina o nariz e vê que tem um desvio de septo. Mas a pessoa respira bem, é um desvio de septo que não é obstrutivo, então aquela narina funciona apesar do desvio. Nesses casos, não tem indicação de cirurgia. Agora, aquele desvio que causa uma obstrução realmente da narina, então a pessoa não consegue respirar direito naquele lado, que realmente tem uma respiração oral, isso acaba impactando muito na qualidade de vida, na qualidade de sono também daquele adulto, e aí pode sim ter indicação de cirurgia. Claro que a gente antes vai avaliar se existem outras causas conjuntas, então se, por exemplo, além do desvio de septo, o paciente também tem rinite, que faz crescer as carnes esponjosas, que a gente chama de cornetos,
né, diferente da criança que é adenoide, no adulto a gente vai pensar mais no corneto, que é a carne mais aqui de baixo. Então, a gente pode, nesses casos, tentar antes um tratamento medicamentoso, controlar melhor essa rinite e ver se isso já é o suficiente para aquele adulto respirar melhor. Se isso não for o suficiente, ou se a pessoa não tem nenhum outro fator, é só o desvio de septo trancando realmente o nariz, aí a indicação é cirúrgica. Porque não tem como a gente medicamentosamente mudar esse septo. O septo, ele é formado por osso e cartilagem, então para eu modificar ele, eu preciso necessariamente da cirurgia. Só e é muito Exato. complexa essa cirurgia? Não, não, é claro, cirurgia sempre envolve riscos, sempre tem os seus poréns, sempre tem a recuperação, mas é um procedimento tecnicamente simples e é importante que se diga, se a gente estiver falando só de desvio de septo, cirurgia funcional do nariz, a gente não vai modificar nada esteticamente. Hum. É uma cirurgia que é feita toda por dentro do nariz, sem nenhum corte, nada Ah, externo, é? Nossa. e que inclusive não deixa o paciente roxo ou inchado no Hum. pós-operatório. Quem olhar o paciente fora nem sabe que ele operou o nariz, né? Isso falando de uma cirurgia exclusivamente funcional, Hum. sem estética associada. Então, é feita com anestesia geral normalmente, porque a gente tá mexendo numa região de via respiratória, que tem sangramento, mas em geral é um procedimento que costuma durar uma, no máximo 2 horas. O paciente fica mais umas 2, 3 horas na recuperação e já pode ir para casa, não precisa ficar internado. A recuperação costuma ser tranquila, não é muito doloroso normalmente, mas são dias que eu falo que são chatinhos, porque são 7 a 10 dias com o nariz bem trancado, é normal no início ter bastante secreção acumulada, são normais pequenos sangramentos, então isso que é a parte mais chata. Antigamente se usava muito tampão no pós-operatório de septoplastia, então o paciente chegava em casa com aqueles tampões, né, aquelas fotos que assustam muito os pacientes, mas hoje em dia a gente dificilmente vai usar tampão, a não ser que tenha realmente alguma necessidade, algum Uhum. sangramento, que é extremamente raro. Então a maioria dos pacientes sai com o nariz sem nada dentro, ou no máximo com uma plaquinha de silicone que está no septo, só para prensar e ajudar na cicatrização, que a gente chama de splint, mas que não tampa completamente a narina, então realmente é muito mais tranquilo do que já foi. Nossa. E quando a gente fala de desvio de septo, parece que vem um bicho de 7 cabeças logo. É, e as pessoas muitas vezes acham que: "Ah, eu devo ter um desvio de septo, porque meu nariz é meio torto". Uhum. Nem sempre o que a gente enxerga por fora é Hum. o que é por dentro, porque muitos desvios do nariz estéticos por fora não estão associados com o septo. Olha só. Alguns até têm relação, porque essa parte do nariz mais cartilaginosa, realmente aqui é a cartilagem septal. Então, se eu tiver um desvio importante da cartilagem septal, eu até posso ter uma lateralização do nariz. Uhum. Mas tem muitos desvios que são relacionados com a parte mais óssea, que não tem nenhuma relação com o septo. E quando a gente mexe no septo, a gente não mexe em estética. São 2 coisas completamente diferentes. Então as pessoas misturam um pouco essas 2 cirurgias, e aí acaba virando um bicho de 7 cabeças. Verdade. E tem como a pessoa, já que vou ter que operar o septo, já associar isso com uma plástica, por exemplo? Sim, Hum. inclusive se, essa é uma vontade da pessoa, o ideal é que as 2 coisas sejam feitas no mesmo Ah, momento. é? Por 2 motivos. Primeiro que daí é uma cirurgia só, é o mesmo acesso, aí, se a gente fosse fazer num segundo momento outra cirurgia nasal, ia ter fibrose, cicatriz, então sempre é melhor fazer no mesmo procedimento. E o segundo motivo é porque muitas vezes, dependendo do que for ser mexido na parte estética, o cirurgião plástico precisa de cartilagem para fazer enxertos. E a gente, quando a gente opera o septo, a gente remove cartilagem. Hum. Então, isso ajuda o cirurgião plástico, porque ele já aproveita aquela cartilagem que a gente removeu, e ao mesmo tempo pode acontecer de que se as coisas forem feitas separadas, então, você fez primeiro uma cirurgia funcional, e aí mais adiante decide fazer uma estética, pode ser que quando o cirurgião plástico for abrir, não tenha cartilagem suficiente, Pra usar. porque foi removida. E aí ele precise pegar de outros lugares, como cartilagem de costela, cartilagem de orelha. Então, sempre é melhor associar os 2 Uhum. procedimentos. Não que não possa ser feito separado, né, às vezes a pessoa não tem essa intenção no primeiro momento, a gente sabe que a estética, ela normalmente é particular, então tem questões financeiras, né, então pode ser feito, mas sempre o ideal é fazer junto. Uhum. Particularmente,
eu não faço a parte estética. Não, não faço. Eu nunca gostei muito dessa parte mais estética, e então e a cirurgia estética de nariz, ela é muito minuciosa. Uhum. Eu costumo dizer que o cirurgião plástico não tem que ser bom em cirurgia plástica, ele tem que ser bom em nariz. Ele tem que ter muita experiência, porque é rosto, ela é muito detalhista, às vezes são milímetros que mudam toda Uhum. a anatomia, toda a configuração do nariz, então realmente tem que ter muita prática. Então eu geralmente trabalho com cirurgiões plásticos, né, a gente já trabalha em equipe. Em conjunto daí, né, que vo Exato. então a pessoa chegou no teu consultório: "Bom, preciso fazer essa cirurgia de desvio de septo". Já faz um combinado com o cirurgião plástico e organiza para ser tudo junto. É o Exato. mundo ideal, digamos assim. Exatamente, exatamente. Legal. Ou o contrário também, às vezes eles procuram um cirurgião plástico porque querem uma alteração estética, e aí o cirurgião plástico identifica que existe um Uhum. problema respiratório e acaba encaminhando pra mim pra gente fazer isso em conjunto. Então as 2 vias Ah, as 2 vias funciona. funcionam. Ai, que Exato. legal, bom saber, porque às vezes, também deve ser uma curiosidade muito comum, né, o pessoal se tu faz as 2 coisas, se não faz, se tem como fazer junto, né. Com certeza, sempre tem quem pergunte: "Ah, mas já que eu vou operar o nariz, será que não dá pra dar uma mexidinha aqui, Aham. uma raspadinha ali?" É isso Então, aí. tem bastante. E aí a gente associa as 2 coisas e funciona super bem. E para quem assistiu aqui esse episódio até o final e quiser falar um pouquinho mais com a doutora Majorier, a gente vai deixar aqui na descrição todos os contatos, né, onde que o pessoal pode te encontrar também. Então, eu trabalho em Caxias do Sul, meu consultório fica no City Life, né, que é localizado na esquina da Bento com a Moreira, e basicamente os atendimentos são feitos ali e depois cirurgias no seu hospital, enfim, mas é só ligar, conversar com a minha secretária, Cristiane, que ela vai ter o prazer de atender vocês. Perfeito.